possível você atuar no futebol sem ter parceiros. Não tem como você estar atuando no mercado sem as pessoas à sua volta. Por exemplo, empresário e jogador, parceria. Eu e você, eu estou aqui te passando um treinamento, parceria. O agente, o representante do jogador e os pais, família, parceria. Outros empresários que na sequência vão surgir no decorrer do projeto, parceria. Empresário, jogador e clube, parceria. Um patrocínio na sequência que aparecer para o jogador, parceria. Então, todo o tempo você vai ter parceiros, pessoas que vão estar junto com você no seu projeto. Obviamente, a maior parte ganhando, todos vão ganhar em torno do atleta, em torno do futebol. Então existe aí uma parceria que é desenvolvida para o atleta, para o jogador dar certo, entendeu? Então como é que a gente atua nesse mercado com as parcerias? Então nós vamos falar como é que é feito o contrato, comissões, quais os cuidados a gente deve tomar, vamos falar das situações dos clubes, né? Como é que eles recebem os jogadores, como é que é a parceria com o clube, outro empresário, né? Às vezes você tem aí, você faz por exemplo, te dou um exemplo, você não me mandou aí um vídeo de um menino, um rapaz, eu gostei, material dele bom, gostei, jovem jogador, quer dizer, eu e você automaticamente já fizemos uma parceria nesse jogador, se a gente fecha ele e se dá certo. Por quê? Ele é bom jogador, você parece que tem acesso ao jogador, você me apresenta, a gente forma um acordo, eu e você, de parceria, o jogador vem com a gente, automaticamente daí a pouco a gente conhece a família, e daí a pouco eu levo ele para times, daí a pouco ele começa a vencer, na sequência nós vamos trabalhando, o menino vai fazer sucesso, daí a pouco surgem outros empresários interessados em negociar, ganhar dinheiro com ele, ou seja, a gente vai estar sempre em regime de parceria nos negócios. Ganhar sozinho no futebol não é possível, tá? Não é possível, não tem como a gente atuar e ganhar sozinho. Muitas vezes você pensa, não, vou estar sozinho na parada, na situação, não. Às vezes sim, às vezes, por exemplo, você está com um jogador aí, um jogador só seu, e você negocia, beleza. Mas aí você tem, naturalmente, a parceria com o próprio jogador, naturalmente a parceria com o clube, naturalmente a parceria com a família do jogador, né? E às vezes até os investimentos que alguém possa estar fazendo, entendeu? Então, a parceria, ela é fundamental na relação de negócios no futebol, tá? Então, vamos falar um pouco disso. Então, como é que se inicia uma parceria? Como é que a gente começa? Qual que são os cuidados que a gente deve tomar? Quais são vamos dizer assim, os perigos que a gente tem, de repente, né? Os riscos que a gente corre por tomar uma má parceria, um mau acordo. Desculpe, tá? Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa, você como profissional, você vai ter que ter um grande jogador na mão. Quando eu falo um grande, pode ser esse menino aí que você encontrou agora, um outro jogador, né? Uma situação, de repente, profissional que está surgindo, e aí você se associa a um outro profissional, nesse caso, vamos supor, você está se associando comigo, e nós vamos formar uma parceria. Automaticamente, no início, a parceria ela não é assim tão, né? Mas suponhamos que de repente o jogador começa a se destacar. Então, naturalmente, um contrato deve ser formalizado. Esse contrato o atleta vai assinar o contrato. Se for menor de idade, os pais vão assinar. E ali está dizendo que eu e você somos representantes do jogador, está dizendo que nós vamos construir a carreira dele, está dizendo que nós vamos ganhar comissões em cima do projeto dele, a família ciente disso, o jogador ciente disso, beleza. Então aí vai a sequência, nós vamos trabalhar, beleza? E aí, o que acontece? Como eu te falei agora mesmo, o jogador, a gente insere ele dentro de um clube, ele começa a dar certo, as coisas começam a acontecer para ele, aí, nessa situação, outra situação que pode acontecer é o seguinte: a gente, como ele é um jogador de alto nível, a gente pode fechar um acordo com o clube para quando houver uma venda, uma negociação, de repente
a gente tenha um lucro também com o jogador. Por que é possível? A lei até, falando disso, a lei até não permite que a gente, empresário, a gente seja dono de jogador assim diretamente. Para a gente ser dono de jogador, você tem que ser dono de um clube de futebol ou parceiro de um clube de futebol. Aí, o que acontece? Como é parceiro do clube, o clube naturalmente vai respaldar o negócio com você, beleza? Tá. Então, nós parceiros, nós vamos, tipo, fosse um pedaço de bolo, um bolo, e a gente vai fatiar o bolo. O clube vai ficar com 50%, 60%, 70% do jogador, eu e você vão ficar ali, vamos supor, se for 70%, eu fico com 15%, e o jogador, eu e você ficamos com 15% ou 20%, 10% para cada, e o jogador fica com o resto. Acontece, isso é possível, né? É possível também o jogador começar a fazer sucesso, você vender uma parte da procuração. Ou a gente vender a procuração para alguém 100%, ou a gente vender a metade. Então aquele empresário naturalmente vira nosso parceiro no negócio. Ou pode acontecer isso, falando de exemplo, esse jogador que a gente tem, está conversando, entendeu? Beleza. Aí suponhamos que de repente um outro empresário surja na sua vida e tem alguns jogadores lá com ele. Aí ele chama você para ajudar ele a negociar os jogadores. Aí você já com conhecimento, já de posse do mercado, já ciente como negociar, você fala, eu negocio o jogador, mas eu quero percentual nesse jogador, eu quero participação. Aí a participação pode ser 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, 100%, tudo depende do acordo, entendeu? Então aí você forma um acordo com aquela pessoa e aí todos os lucros que vier e todas as despesas, você vai ou ter lucro ou dividir as despesas com a pessoa, entendeu? Às vezes, por exemplo, vamos supor, a gente faz muito isso, inclusive. O jogador está precisando de uma chuteira. É muito comum eu receber aqui no meu celular, jogador meu, Max, minha chuteira quebrou, acabou e tal, dá para comprar uma para mim? Aí eu vou lá, compro a chuteira pro cara. Às vezes, o jogador está precisando de uma ajuda financeira para alguma necessidade ali e tal, vem cá, pai, eu vou lá e ajudo. Aí meu parceiro, por exemplo, eu tenho parceiros que eu vou viajar e vou visitar um clube, eu vou fazer um negócio, aí eu vou ter uma despesa ali, 10 mil de viagem, hotel, avião, comida e tal. Ligo meu parceiro e falo, vou gastar 10 mil ali, dessa viagem, que é a favor do nosso jogador, vamos dividir? Aí o cara manda 5 pau, eu vou lá e gasto os outros 5. Também isso também. Mas em compensação, deu lucro, 50% do lucro é meu, 50% do lucro é do meu parceiro, beleza? Agora, suponhamos que você está aí com uma carteira de bons jogadores. O que é uma carteira? Uma carteira de jogadores é quando você tem mais de um jogador com contrato com você. Se mais de um jogador, significa que você tem uma carteira de jogadores. Então você pode ter um jogador, 2, 3, 4, 50, 100. Não há limites para volume de jogador. Esse elenco de jogadores é chamado de carteira. E você pode vender essa carteira, essa participação que esse jogador, os lucros que esse jogador gera para você, você pode vender participação nesses lucros.